Na história da humanidade, temos visto algumas coisas bem assustadoras, especialmente quando se trata de punição. Hoje, vamos olhar para 7 das piores formas de castigo já usadas. Mas antes disso, inscreva-se no canal e deixe o seu like. E agora, bora pro vídeo. 1. Empalação. Vamos começar com uma das formas mais terríveis de castigo já inventadas: a morte por empalação. Nos tempos antigos, diversas culturas ao redor do mundo utilizaram a empalação como método de punição. Nessa prática macabra, a vítima era empalada através de suas partes íntimas por uma estaca afiada que atravessava todo o seu corpo, perfurando todos os órgãos até que a pessoa se tornasse um espeto humano, e então erguida no ar para que morresse lentamente em agonia indescritível. Além da dor física insuportável, a empalação também tinha o objetivo de causar terror e servir de advertência para outros possíveis transgressores. Era uma punição pública, destinada a deixar uma marca permanente na memória da comunidade. Imaginem só o medo de enfrentar um destino tão brutal e desumano. A empalação permanece como um dos exemplos mais chocantes do que a humanidade já foi capaz de fazer em nome da justiça e do controle social. 2. Berço de Judas. Considerada uma das piores e mais cruéis técnicas de tortura usadas na Idade Média, a estrutura consistia em uma cadeira de madeira com uma ponta super afiada, onde as vítimas eram amarradas por cordas e obrigadas a sentar lentamente. Por conta disso, o corpo da pessoa ia se abrindo lentamente em um processo extremamente doloroso que podia durar vários dias. E para piorar, em alguns casos eram colocados pesos nos pés das vítimas para a punição ser ainda mais rápida e dolorosa. E sem contar também que o berço de Judas nunca era limpo, e isso acabava gerando várias infecções nas vítimas. Além da dor física, o berço de Judas também tinha o objetivo de humilhar e intimidar a vítima, muitas vezes levando-a a confessar crimes ou acusações sob coação extrema. 3. Lynch. Também conhecido como morte por 1000 cortes, o lynch era um método de punição que começava com prender o castigado em um tronco e ir fatiando sua pele pouco a pouco. A ideia era aplicar a maior quantidade de cortes possível antes que a pessoa acabasse perdendo a consciência ou sucumbindo aos ferimentos. Geralmente os cortes começavam pelo peito, onde a pele e os músculos eram meticulosamente removidos, até que as costelas ficassem praticamente expostas. Depois, o açougueiro prosseguia para os braços, cortando bons pedaços de carne fora, e por último, o foco passava a ser as coxas da pessoa sendo executado. É óbvio que a coisa toda, além de brutal e incrivelmente dolorosa, era um macabro banho de sangue, e os condenados raramente sobreviviam, até que os algozes começassem a fatiar as pernas. 4. O caixão da tortura. Durante a Idade Média, essa forma de punição era reservada para os criminosos considerados os mais perigosos e indesejáveis pela sociedade. A cena é digna de pesadelos. Uma gaiola de ferro, imponente e macabra, erguida no centro da cidade. Dentro dela, o prisioneiro é colocado, sem qualquer esperança de escapar do seu destino terrível. As condições dentro do cárcere de ferro são desumanas. O espaço é pequeno e apertado, mal permitindo que o condenado se mova. O ar é rarefeito e a escuridão é sufocante. E o pior de tudo, o prisioneiro está completamente exposto ao público. Enquanto os transeuntes passam, alguns lançam insultos e objetos na direção do infeliz que está enclausurado. Outros apenas olham com desprezo, lembrando-se de que o mesmo destino poderia estar à espera caso cometessem algum crime grave. O cárcere de ferro era uma punição cruel e desumana, destinada a fazer com que o prisioneiro sofresse não apenas fisicamente, mas também psicologicamente. Era uma lembrança constante do que acontecia quando alguém desafiava a ordem estabelecida ou transgredia as leis da sociedade medieval.
5. A roda. Um dos métodos mais brutais de execução já praticados na Europa medieval, a terrível roda. Esse era o destino reservado para os criminosos considerados os mais perigosos e desafiadores da autoridade real. A cena é sombria e macabra. Um prisioneiro é amarrado firmemente a uma grande roda de madeira, com os braços e pernas esticados em diferentes direções. Ao redor dele, executores seguram martelos e maças, prontos para agir. O som do primeiro golpe ecoa pelo ar, seguido pelo grito de dor do condenado. Os golpes continuam, com os executores visando os ossos do prisioneiro, quebrando-os de forma deliberada e sádica. A dor é indescritível, e o prisioneiro é deixado à mercê dos elementos, exposto ao sol escaldante ou ao frio cortante. Sua agonia é prolongada, seu sofrimento é intenso, e sua morte é lenta e dolorosa. A roda era mais do que apenas um meio de execução. Era uma forma de enviar uma mensagem clara e assustadora para aqueles que ousavam desafiar a autoridade real ou descumprir as leis da sociedade medieval. 6. A tortura do bambu. A tortura do bambu era um método cruel utilizado em algumas partes da Ásia, especialmente durante guerras e conflitos. Consistia em forçar a vítima a sentar-se sobre uma pequena plantação de brotos de bambu, que cresceriam através de seu corpo ao longo do tempo. A vítima era amarrada e forçada a sentar-se sobre uma plantação de brotos de bambu, que eram finos o suficiente para penetrar na pele, mas fortes o suficiente para não quebrar facilmente. A posição da vítima garantia que os brotos crescessem diretamente através de seu corpo. À medida que os dias passavam, os brotos de bambu cresciam lentamente através do corpo da vítima, perfurando órgãos vitais e causando dor insuportável. A vítima sofria uma morte lenta e agonizante, enquanto os brotos continuavam a crescer sem piedade. O horror da tortura do bambu não era apenas a agonia física que infligia à vítima, mas também o espetáculo macabro que era para aqueles que testemunhavam. Os espectadores assistiam horrorizados enquanto a vítima sofria uma morte lenta e brutal, presa em uma armadilha mortal de sua própria criação. 7. Escafismo. Achou tudo péssimo até agora? Pois o escafismo é uma das mortes mais torturantes e nauseantes de todos os tempos. Praticada pelos persas antigos por volta de 500 anos antes de Cristo, a punição poderia se prolongar por dias. A pessoa era amarrada a um barco ou tronco e alimentada com apenas leite e mel, até que desenvolvesse uma diarreia grave. Seu corpo também era lambuzado com o alimento. Com essa alimentação repetida em intervalos diários, a vítima tinha pouca chance de morrer de sede ou fome, e aí começava a sua tortura. O mel e as fezes atraíam milhares de insetos, que cavavam em seus olhos, ouvidos e nariz, entrando na boca, enquanto vermes e parasitas, criados na sujeira do barco, se contorciam em suas entranhas. A morte era causada por uma combinação de infecções. O historiador grego Plutarco afirmava que uma vítima poderia levar 17 dias para morrer. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelo lado mais sombrio da história. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!